Pego de surpresa, Ministério Público dá banho de água fria na diretoria do Vasco. 250 milhões de reais pode ser a maior venda da história. E agora é oficial, o Vasco tem o seu amuleto da sorte. Galera que tá chegando aqui no vídeo agora, eu peço para você deixar o seu like, porque tem muita coisa referente ao Vasco aqui. E é claro, você vai acompanhar tudo e não vai perder nada aqui no canal da Torcida do Vasco, na canal do Torcedor Vascaíno. Então eu peço para você deixar o seu like, deixa o seu joinha, que a gente vai falar bastante de Vasco hoje. E é claro, você não vai perder nada, porque olha, hoje, terça-feira, temos muita informação, lembrando que amanhã tem jogo, né? E a gente vai atualizar também sobre as questões dessa partida, beleza? Deixou o seu like? Muito obrigado pelo seu like, é claro, você ajuda muito o nosso trabalho. Mas vamos começar falando aqui sobre a maior venda da história do Vasco. É, rapaz, 250 milhões de reais. Segundo o canal AV, a gente tem aí a possibilidade do Ryan já estar vendido, né? Já planejado a venda do Ryan para janeiro de 2026, no valor da multa rescisória de 40 milhões de euros. Caso esse valor seja um pouco mais defasado, o Vasco deve manter uma porcentagem para uma futura venda do jogador na Europa, ali mantendo, né, alguma porcentagem considerável nos direitos econômicos do atleta. O Ryan vem se destacando muito, né, agora nessa fase do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Está fora do próximo jogo contra o Bahia, né, está suspenso, não joga, mas vem encantando, né, a torcida vascaína e também o futebol brasileiro. O técnico Ramon Menezes, que fez, né, a convocação da seleção sub-20, lamentou a não presença do Ryan ali a serviço da seleção para o Mundial Sub-20, que começa no dia 27 de setembro, e falou sobre a realidade do jogador. Já é um jogador que passou pela transição, que já não serve mais à base, e sim aos profissionais. O Ryan, hoje no futebol brasileiro, é disparado o melhor Sub-20 no profissional dos clubes. A gente vai observando, né, cada vez mais em ascensão, o jovem cria da colina de apenas 19 anos, hein? Será a maior venda da história do Vasco? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. O garoto tá brilhando, tá se valorizando. E o Diniz já falou até na coletiva, né, que o valor do Ryan hoje é triplicado aquilo que era antes. Você concorda com isso? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Rapaz, vamos falar sobre coisa séria aqui, porque, ó, pego de surpresa, hein? O presidente Pedrinho foi pego de surpresa porque o Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou rejeitar o pedido de aprovação do contrato de empréstimo, né, que o Vasco ia fazer de 80 milhões de reais. Na verdade, fará o pedido à Justiça e o Ministério Público recomendou à Justiça rejeitar. É, meu irmão, o contrato ainda não foi assinado. A gente sabe, né, que tem algumas informações que precisam ser detalhadas e o Ministério Público fala exatamente isso. Não se sabe a taxa de juros, quem é o financiador, nem os detalhes do negócio. Então, é um pedido à Justiça um pouco sem alguns detalhes, e o Ministério Público pediu aí, né, recomendando a rejeição. A Justiça não pode blindar acordos privados sem conhecer todas as condições, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ó, achou o pedido do Vasco muito prematuro, né? Achou sem musculatura, achou um pedido muito fraco de informações. Enfim, vamos ver qual vai ser, né, o caminhar dessa questão. Uma coisa a gente pode falar aqui, o jurídico do Vasco é muito competente, né? A diretoria do Vasco se destaca muito por conta do seu setor jurídico. O Felipe Carregal, um cara muito bem articulado, muito inteligente também, um cara contemporâneo, né, moderno da justiça desportiva, né? A gente tem também o vice-presidente, o Paulo Salomão, que também é um baita articulador jurídico. Então, essa parte jurídica do Vasco, ela sim é muito forte, né? É uma estrutura que o Pedrinho montou que faz com que o Vasco seja forte nesse percurso. Ainda não está rejeitado. Vamos ver qual vai ser aí o próximo passo para esse pedido de empréstimo. São 80 milhões de reais aí que o Vasco tenta antecipar para questões operacionais do futebol e da vivência do clube. Olha só, hein? Eu vou falar um negócio para você. Você sabia que o Vasco tem o seu amuleto da sorte? Agora é oficial. E esse amuleto da sorte se chama Cauã Barros. É, rapaziada, depois que o Cria da Colina, que foi emprestado para o Amazonas, foi emprestado para o América Mineiro,
Tava ali o Cruzeiro de olho no jogador e não foi à toa, hein? Como se transformou num bom jogador. Aí o Cauã Barros, né? Sendo mais um cria da colina aí, despontando no futebol brasileiro. E depois que o Cauã Barros entrou como titular, o Vasco em 5 partidas não perde. Primeiro, Vasco e Botafogo em São Januário, 1-1, um empate. Depois, Sport 2, Vasco 3, lá na Ilha do Retiro. O Vasco ganhou pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem também o jogo da volta da Copa do Brasil, que foi ali o Botafogo 1, Vasco 1, também o Cauã Barros jogando como titular. 2-2 no Campeonato Brasileiro contra o Ceará em São Januário. Apesar do empate, gosto de derrota, mas o Vasco também não perdeu. E o empate contra o Flamengo por 1-1. São 5 jogos sem perder com o Barros em campo. Eu quero saber aí a sua opinião sobre o Cauã Barros. Na minha opinião aqui, tá titular absoluto ali o Barros. Não tem condição de perder aquela vaga, nem com a volta do Tietê, enfim. O Barros vem sendo, né, o volante que o torcedor vascaíno gosta, né? Cria da colina, muita pegada, muita força, personalidade. Tem alguns momentos ali de encarar adversário, peitar. O torcedor vascaíno gosta disso, gosta de jogador ativo em campo. Fala, verbaliza, pede bola, sai jogando. O Barros vem se transformando em um volante um dos mais completos no elenco Cruz Maltino. Eu acho que está bem servido de volante, né? Hugo Moura, Barros, o Tietê também estava muito bem antes de se lesionar, enfim. Bons volantes o Vasco tem nessa temporada, hein? Vamos manter aí esse pessoal porque é muito importante. Olha só, o Vasco encara o Bahia amanhã em São Januário. É isso mesmo, não dá tempo nem de respirar. E claro, né, a gente já tem a arbitragem definida, a gente falou sobre isso no último vídeo. Se você não foi no último vídeo, vá, que a gente detalhou aqui as questões do árbitro, né? Um árbitro completamente caseiro, já errou contra o Vasco algumas vezes, e principalmente lá na Arena Fonte Nova contra o próprio Bahia, né? Muito mais por ser um árbitro caseiro, sentir a pressão do estádio, do que propriamente tendencioso. Então acredito que é uma boa escolha para o Vasco, tá? Em São Januário. Vamos ver como que vai se comportar aí a arbitragem do jogo João Vitor Gobi de São Paulo. Bom, falando sobre o jogo, o Vasco tem mais um problema. Tem o Robert Renan fora por protocolo de concussão, o Ryan suspenso também não joga, e o Nuno Moreira no treino de hoje já apresentou inchaço no tornozelo, virando dúvida para o jogo contra o Bahia. Rapaz, o Nuno também que vem numa boa fase com o elenco vascaíno. A gente agora tem que observar o que o Diniz vai fazer para um possível... não manter o jogador fora, mas quem sabe poupá-lo durante o jogo, né? Ele jogar uma minutagem um pouco menor, como aconteceu o Flamengo ali, ele sai no intervalo para a entrada do Andrés Gomes. Agora, sem o Ryan e talvez sem o Nuno, o técnico Fernando Diniz vai ter que utilizar-se de outros artifícios. A gente sabe, né, que o Diego Minetti está tendo uma oportunidade treinando com os profissionais, né? Um bom jogador, atacante, muito interessante, né? A gente tem a opção ali também do Puma, que joga como ponta direita também, mas está muito bem improvisado na lateral esquerda. Temos opções, tem o David, enfim. Vamos ver o que o técnico Fernando Diniz vai pensar caso o Nuno não tenha condição de jogo, tá? Ainda vai ser reavaliado para ver se vai para a partida de amanhã. Apresentou esse inchaço, mas vamos ver como que vai proceder aí a escolha do Nuno para o jogo contra o Bahia, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco ganhar, dá um salto ali na tabela, sai daquela parte de baixo ali que está incomodando o torcedor vascaíno. Espero que o Vasco vença e vença bem em casa. Só quero os 3 pontos, hein, Diniz? Galera, eu queria agradecer aqui a sua presença. Mais uma vez, você está aqui com a gente, deixando seu like, meu muito obrigado pelo seu joinha. Se você não deixou ainda, corre ali embaixo, porque você avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo. Meu muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu estou voltando com mais informações.